absoluta sempre está se referindo à população total. Em contrapartida, nós temos um outro conceito muito utilizado na demografia, muito utilizado nos estudos populacionais, que é o conceito de população relativa, tá? Então, quando eu falo de população relativa, eu já não estou falando mais da população total, mas eu estou falando de uma relação entre a população total e a superfície do território que essa população ocupa, tá? Então, eu trouxe aqui, para ficar um pouco mais claro, um pouco mais concreto, o Brasil como um exemplo, tá? Então, vamos lá. O Brasil, em termos de população absoluta, ou seja, população total, tem aí 209 milhões e 500 mil habitantes, tá, pessoal? Esse aqui é um número aproximado, tá bom? 209 milhões e 500 mil habitantes. Em contrapartida, nós temos um território, né, uma área territorial de 8 milhões 516 mil quilômetros quadrados. Lembrando que também a gente está falando de uma aproximação, que é para quando nós fizermos o cálculo não ficar aí um número muito quebrado, né, cheio de casas decimais, ok? Então, como é que eu vou saber a minha população relativa? Então, eu vou pegar a minha população absoluta e vou dividir pelo território que essa população ocupa, tá? Então, 209 milhões e 500 mil habitantes dividido num território de 8 milhões, 516 mil quilômetros quadrados. Quando eu faço essa divisão, eu vou ter um valor de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a minha população relativa. No Brasil, eu posso dizer que a cada quilômetro eu tenho, em média, 24,6 pessoas habitando, certo? Isso também vocês podem encontrar com o nome de densidade demográfica, tá, pessoal? Densidade demográfica está relacionado com esse termo população relativa, ok? Que é a quantidade de habitantes vivendo em cada quilômetro quadrado que compõe o território, certo? Então, esses dois conceitos, né, de população absoluta e população relativa, eles vão dar base para outros dois conceitos, né, que são os conceitos de populoso e povoado. Então, vamos lá. Quando eu digo que um país, que uma região, que uma cidade, que um bairro é populoso, eu estou querendo dizer que a população absoluta daquela região é grande, ou seja, quanto maior for a população absoluta, mais populosa vai ser aquela região, certo? Já quando eu falo de povoado, eu estou querendo dizer que a densidade demográfica ou a população relativa é elevada, ou seja, eu tenho uma população que está bem distribuída no território. Letícia, não ficou muito claro. Tá bom, então vamos dar um exemplo que vai tentar deixar isso mais claro na cabecinha de vocês. Eu trouxe aqui agora Mônaco, tá? Mônaco é uma cidade-estado, né, que fica ali na Europa, e ela tem uma população absoluta de 38.682 habitantes, tá? Ou seja, nessa cidade-estado inteira eu tenho 38.682 habitantes. Só que o território, né, que nós estamos falando, é um território que tem apenas aproximadamente 2 quilômetros quadrados de área. Então, percebam, eu tenho uma população que é pequena, mas o território que essa população ocupa também é pequeno. Então, quando eu faço aquela divisão, né, que eu expliquei para vocês aqui no tópico anterior, eu vou ter uma população relativa ou uma densidade demográfica de 19.149,5 habitantes em cada quilômetro quadrado. Ou seja, é uma densidade muito elevada, né, pessoal? Então, esses dois exemplos que eu dei para vocês, tanto do Brasil como de Mônaco, vai deixar claro que uma coisa não está diretamente relacionada com a outra. Ou seja, eu posso ter um país muito populoso, mas pouco povoado. E o contrário também existe. Eu posso ter um país que tem uma população absoluta pequena,
ou seja, não é um país populoso, mas que pode ser muito povoado, em virtude de ter um território pequeno e que encontra-se densamente povoado, tá? Então, vamos retomar aqui, ó. O Brasil tem uma população absoluta bem grande, né? 209 milhões e 500 mil habitantes, mas por ter um território também muito grande, a minha densidade demográfica vai ser pequena, tá? Já Mônaco vai ter uma população absoluta pequena, só que o território também é muito pequeno. Então, quando eu divido um pelo outro, eu vou ter uma densidade alta, uma população relativa alta. Ficou claro, pessoal? E aí, dando continuidade nos nossos conceitos básicos, a gente chega na taxa de natalidade, né? Ou seja, que é um indicador, né? É um número que vai nos mostrar como está o percentual de nascimentos de uma população. Então, a taxa de natalidade é calculada basicamente pelo número de nascimentos, né, em um determinado ano, dividido pela população total daquela região que eu estou analisando, vezes 1000. E aí eu vou ter uma taxa, né, em porcentagem, que vai me indicar esse número de nascimentos. Na outra ponta, eu vou ter a taxa de mortalidade, né? Se antes eu estava falando da quantidade de pessoas que nasciam durante um ano, agora eu vou calcular, né? Eu vou indicar a quantidade de pessoas que morrem durante um ano. Então, o cálculo vai ser semelhante, só que eu vou trocar os nascimentos por mortes, tá? Então, a taxa de mortalidade é igual o número de mortos, né, durante um ano, dividido pela população total, vezes 1000, certo? Então, com esses dois dados, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, eu vou conseguir determinar o crescimento vegetativo. Ou seja, eu vou conseguir dizer se a minha população está crescendo, está diminuindo, ou se ela está em equilíbrio, tá? Então, vamos lá, como é que eu posso fazer isso? Muito simples. Para eu calcular o crescimento vegetativo, eu vou pegar a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nasceram, né, em porcentagem no ano, e diminuir a taxa de mortalidade, diminuir a quantidade de pessoas que morreram durante o ano. Então, vamos pensar um exemplo, né? Vamos supor que no Brasil a nossa taxa de natalidade em 2019, né, no ano passado, foi de 8%, um exemplo, tá? E que a minha taxa de mortalidade foi de 6%. Então, quando eu faço esse cálculo, 8 menos 6, eu vou ter um crescimento vegetativo de 2%. Né? Eu vou estar indicando que a minha população está tendo um crescimento anual de 2%, tá bom? Então, isso vai ser muito importante quando a gente for conhecer as estruturas, né, populacionais dos países, que são expressas pelas pirâmides etárias, né? As pirâmides etárias são gráficos, né, que mostram para a gente a divisão da população por sexo e por faixas etárias. Cada uma dessas barrinhas horizontais representa uma faixa etária, né? Aqui na base eu vou ter de 0 a 4 anos, depois de 5 a 9, de 10 a 14 e assim por diante até chegar aqui no topo, que são as pessoas mais idosas, tá bom? E verticalmente, né, esse corte vertical que nós temos, dividindo metade da pirâmide em tom de azul e a outra metade em tom de rosa, significa que eu estou dividindo em população masculina e população feminina. E qual seria a importância de conhecer essa estrutura, de conhecer essas pirâmides e de entender o que está expresso nas pirâmides? Pessoal, existe uma clara relação entre o formato da pirâmide e o nível de desenvolvimento dos países, tá bom? Quanto mais piramidal, quanto mais triangular for o formato da pirâmide, me indica que eu vou ter uma grande quantidade de crianças e jovens, mas que à medida que os anos vão passando, essa população vai se reduzindo. Então, quando eu chego aqui nos idosos, essa população já é muito pequena. Então, por que isso tem a ver com o nível de desenvolvimento das sociedades, né? Por alguns fatores, vamos lá. O primeiro deles está relacionado com o meio em que essa população vive, tá?
ser mais rurais, ou seja, a população vive predominantemente no campo. E no campo é muito comum que as taxas de natalidade sejam muito elevadas, ou seja, que as famílias sejam mais numerosas, tá bom? Então, isso implica, se as famílias, os casais têm mais filhos, implica que a base da pirâmide vai ser mais larga, tá bom? Só que nesses países também pouco desenvolvidos, eles também vão contar com alguns problemas sociais, econômicos, infraestruturais, né, que fazem com que as pessoas não atinjam, pelo menos no momento, né, altas expectativas de vida. As pessoas morrem relativamente cedo, né, seja por falta de saneamento básico, seja por falta de uma alimentação adequada, seja porque não tenham acesso à saúde como deveria, seja por conta da violência, né? Então tudo isso impacta que com o passar dos anos, essa população ela tende a ir se reduzindo. Então você vai ter uma quantidade mediana de adultos e pouquíssimos idosos, tá bom? É o caso dessa primeira pirâmide que eu estou apontando aqui para vocês no slide, né? Que é a pirâmide da Etiópia, tá? A Etiópia é um país africano, né? Pouco desenvolvido, pouco industrializado, né? Então vocês conseguem perceber aí o formato, né? A base bem larga e o topo mais estreito. Aqui no centro, eu já vou ter a pirâmide etária do Brasil. Olha só como o formato já é mais diferente, né? A gente vai ter uma base mais estreita e um centro, né? O meio da pirâmide, que é onde está situado as pessoas adultas, né? Nas faixas etárias adultas, mais largo. E também, se a gente for comparar a quantidade de idosos, né? Aqui no Brasil já é bem maior do que lá na Etiópia. Isso significa dizer, pessoal, que a população do Brasil já é mais urbana, então as famílias nas cidades elas tendem a ser menores, né? E alguns problemas sociais já foram resolvidos, né? Ou estão em processo de desenvolvimento. Então as pessoas já têm mais acesso à água tratada, já têm mais acesso ao saneamento, já têm mais acesso à saúde, à alimentação. Então tudo isso contribui para que a gente tenha essa pirâmide com um formato distinto aqui da primeira. E por último, eu trago para vocês a pirâmide da Itália, né? A Itália é um país europeu que está no nível de desenvolvimento social e econômico maior que o do Brasil e maior que o da Etiópia. E olha que o formato já mudou novamente, né? A base continua se estreitando, ou seja, nascem cada vez menos crianças. E o topo, né, aqui essa parte mais de cima, que mostra os adultos já chegando na fase idosa, com uma tendência de crescimento, né? Então essa é basicamente, pessoal, a relação entre a estrutura populacional e o nível de desenvolvimento. Isso vai ficar muito claro também quando a gente olha o mapa e associa a quantidade de pessoas em idade ativa ou pessoas economicamente ativas, né, que são aqueles de 15 a 59 anos, em cada setor da economia. Olha só, aqui no setor primário, vocês vão perceber que aonde que está a maior parte da população economicamente ativa trabalhando no setor primário? Justamente nos países que têm um nível de desenvolvimento tecnológico mais baixo, né? Principalmente aqui no continente africano. A partir do momento que as sociedades elas vão começando a se modernizar, há uma tendência, né, de saída dessa população do campo em direção às cidades que surgem, né, por conta do processo de industrialização. Então a gente já tem um aumento, né, dessa população economicamente ativa no setor industrial agora em outras regiões. Conseguem perceber? Aqui mais em alguns países da África também, mas principalmente aqui na América do Sul, na América do Norte e na Europa e boa parte da Ásia. E por fim, a tendência mundial, né, à medida que as sociedades vão se modernizando cada vez mais, que a tecnologia, a robotização vai chegando também no setor industrial, a tendência é que a mão de obra, né, que as pessoas em idade ativa se desloquem para o terceiro setor, para o setor terciário, que é aquele setor de comércio e prestação de serviços, né? Então, vejam só, países mais desenvolvidos, eles empregam uma grande quantidade de pessoas neste setor terciário, até porque o
setor primário, que é a agricultura, extrativismo e pecuária, e o setor secundário, que são as indústrias, já estão tão mecanizados, né, tão robotizados, que já não demanda tanta mão de obra. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá, pessoal? Nossa próxima temática serão os setores da economia. Então, espero vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau!